Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula hiper especial em que nós vamos falar sobre o mapa da vida. Um envio que a gente mandou para você, uma mensagem que a gente mandou para você com um documento, com um formulário. Esse mapa da vida, ele é essencial, ele é crucial para que você tome um grau de consciência e de amplitude do nosso trabalho muito maior do que você já tomou até agora. E lembre-se, você está na semana do mini curso Terapeuta de Resultados. Eu tenho certeza que muita coisa que você sabe agora, você não sabia há uma semana atrás. Eu tenho plena convicção que há uma semana atrás você não tinha noção de peso, qual o peso que teve na sua vida as situações que você passou. E eu tenho a impressão de que muitas fichas caíram quando você começou a assistir essas aulas. Isso é algo que a gente se importa muito, muito mesmo. Inclusive, eu gostaria de fazer um pedido a você. Caíram fichas na sua cabeça, você teve insights, você percebeu coisas que você não percebia antes. Você está começando a entender que muito do que você faz hoje e muita dor que você carrega tem a ver com situações e gatilhos do passado? Se você tem isso, por favor, coloca nos comentários aqui. Me fala brevemente se a gente está te ajudando. Se você realmente está gostando desse mini curso que foi preparado com muito amor, com muito carinho. Porque se você olhar direitinho, você recebe mensagens em horários determinados. A gente prepara vídeos, manda lembretes para você, manda mensagem. Quando a gente começa, a gente avisa que começamos a aula. Daqui a pouco a gente manda uma mensagem para lembrar você, para você não esquecer, porque vai que você dá uma bobeira ali e a gente manda para você um lembrete. Vai que alguém distrai você, a gente te manda um lembrete dizendo: olha, a aula começou, cadê você? Para que você não perca essa oportunidade. Então, o que eu queria que você respondesse é feito, as pessoas estão respondendo aqui. A Fátima Pacheco está ajudando muito. Quem mais? Tem gente falando, tô vendo aqui no comentário. Thaís Helena de Albuquerque está sendo simplesmente ótimo. Que maravilha. É para isso que a gente está fazendo esse trabalho. Marina Freitas, sim, isso está me ajudando muito. Consegui entender muita coisa sobre isso. Agora, perceba, em um mini curso corrido, a gente está dando informações que está te fazendo entender muita coisa, está explicando muita coisa da tua vida. Agora imagina a formação completa. Imagina você ser um terapeuta. E, gente, eu falo uma coisa com muita ênfase. Veja, o nosso trabalho aqui primeiro no minicurso, é trazer as informações para todo mundo que está aqui. A gente não omite nada, a gente não. Eu até corro para dar aula, para aumentar mais a quantidade de informações, porque eu quero que você receba o máximo. Por quê? Porque esse minicurso ele tem uma função social no mundo. A primeira função social do minicurso é ajudar as pessoas a se conscientizarem dos seus problemas, das suas dores e sofrimentos. Se você consegue se conscientizar, você já tem um bom caminho andado. Por quê? Toda vez que você faz assim, o aplicativo dá um legalzinho também. É, Quando você tem um conhecimento do que está acontecendo, você já não vira um refém, um escravo, uma escrava das situações. Você começa a pensar duas ou três vezes antes de você fazer alguma coisa, porque você sabe que muitas vezes você está reagindo a um comportamento seu mesmo do passado, e não necessariamente a quem está na sua frente discutindo com você. Então já te ajuda muito a entender muita coisa. Mas além disso, o fato de você ter tantas informações te dá uma consciência muito grande de que você não é um azarado, não é uma azarada, não é uma pessoa que não tem sorte. Porque o que eu mais vi ao longo da vida são pessoas dizerem: caramba, eu tenho tudo para crescer. Eu vejo as pessoas que se formaram comigo, ou pessoas que viveram no mesmo bairro que eu, prosperarem. E eu não consigo entender. E aí, quando a pessoa faz o minicurso, ela começa a perceber: caramba, então o grande problema sou eu mesmo. Sou eu que me saboto, sou eu que acabo atrapalhando tudo. Eu me lembro de um momento, de uma situação, em que um rapaz chegou e ele falou: caramba,
todo mundo da empresa que eu trabalho, todo mundo que entrou comigo praticamente foi promovido. Eu sei que eu tenho potencial, eu estudo pra caramba, eu me esforço, mas eu não consigo, eu não sou reconhecido, eu não consigo progredir. E aí, a gente começou a trabalhar. E quando ele começou a trabalhar, ele começou a perceber que ele se auto-sabotava porque ele não gostava de falar em público. Se ele não gostava de falar em público, o que que ele fazia? Ele dava um jeito de nunca ter essa oportunidade. Entende? Ele sempre dava uma esquivada. Se ele nunca falava em público, ele não era visto. As pessoas não tinham a percepção de que ele podia liderar grupos, percebe? E aí as fichas começaram a cair. Ele começou a entender, caramba, então na verdade eu me queixava das pessoas que não me valorizavam, mas realmente o mundo todo não pode estar errado. Se todo mundo faz a mesma coisa, então o problema não está em todo mundo, o problema está em mim. E quando nós corrigimos isso, esse medo de falar em público, que, gente, olha só, não era nada grave neste caso, nada grave. Se fosse grave, a gente resolvia do mesmo jeito, porque a nossa metodologia, a TRG, ela tem força para trazer isso, para trazer essa mudança de vida tranquilamente. Não importa se é uma coisa pequena ou uma coisa grande. Eu, inclusive, vou colocar um símbolo aqui para você ver, o símbolo da TRG. Esse símbolo é muito importante. Eu nunca sei, gente, se está no lado direito ou no lado esquerdo, enfim, porque a câmera acaba sendo trocada. Mas eu sei que está um dos cantos aqui, tá certo? Tem um símbolo agora da TRG. Esse símbolo, TRG, significa terapia de reprocessamento generativo. E se você olhar, são 5 cores ao redor. E esse desenho simboliza uma boia, literalmente uma boia salva-vidas. Por quê? Olha que interessante. Essa boia e as cinco cores representam 5 fases do reprocessamento. O reprocessamento que eu estou falando aos poucos para você, falei bastante até ontem, mas principalmente na aula de amanhã, às 20 horas, nesta sexta-feira, nós temos uma aula extremamente especial em que eu vou falar sobre os métodos de reprocessamento que nós utilizamos na TRG. Então você já vê que são 5. E eu vou te falar uma curiosidade. Cada cor dessa boia representa, como eu falei, um, um, uma fase, um método do reprocessamento. Nós temos 5 fases, tá? 5 fases, uma terapia. Terapia simples, com 5 fases bem estruturadas. Só que se você olhar para a boia, você vai ver um vermelho, e aí a lógica nossa é que a gente começa lá de trás, do seu passado, de trás para frente, né? A gente começa a reprocessar coisas da sua infância e depois a gente vai reprocessar coisas do seu futuro. Primeiro, que não existe nenhuma terapia no planeta que faz isso. A gente procura resolver os problemas do teu futuro. Olha que interessante. Por quê? Porque tudo aquilo que você pensa que vai acontecer é futuro. E quantas vezes você não já sofreu desesperadamente, sofreu muito, angustiado por alguma coisa que você achava que poderia acontecer? Alguma coisa que você achava que poderia vir a dar errado no futuro. Isso não acontece? Tem até uma frase, né? Se diz, ah, a pessoa morre de véspera feito peru. E realmente, o ansioso, ele morre de véspera, porque ele vive o tempo todo no futuro. Ele vive o tempo todo angustiado, pensando no que vai acontecer no futuro. E aí, o que que a gente faz? No nosso método, a gente começa a resolver os problemas do passado e também resolve esses medos do futuro. Então, como eu ia dizendo, a boia, ela é lida por nós com cores em um circuito anti-horário, em uma direção contrária aos ponteiros de um relógio. Por quê? Porque primeiro a gente vai para o vermelho, depois o amarelo, depois o azul, depois o verde, depois o vermelho, ou melhor, rosa. Enfim, o que acontece? Eu acho que é vermelho, enfim, mas não importa. É o vermelho mais claro. O que importa é o seguinte, é que a gente começa voltando lá do passado, vai resolvendo tudo, fazendo todo o ciclo até chegar no seu momento presente. Então, essa é a simbologia da nossa logo da TRG. E eu tenho certeza, se você já não viu essa logo, essa marca em algum lugar, você vai passar a ver muito. Por quê? Porque no momento em que a gente está aqui falando para você,
A gente já tem algumas dezenas de milhares de terapeutas formados. Exatamente isso. Dezenas de milhares de terapeutas formados. Não só no Brasil, mas na Argentina, na Colômbia, no Uruguai, no Paraguai, na Europa, em Portugal, na Inglaterra, em Londres, na Austrália, na Ásia, na Oceania, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá. Gente, no México, nós temos terapeutas formados com essa metodologia ao redor do mundo. Já são dezenas de milhares nesse exército da TRG. Agora, você deve estar imaginando, caramba, se já tem dezenas de milhares de pessoas formadas, tem alguém comentando, Cecília Nunes, eu já fiz a TRG e foi a melhor experiência da minha vida. Hoje me sinto maravilhosa e só por isso que eu estou aqui para aprender mais. Olha que maravilha. A gente está ao vivo, né? E se a gente está ao vivo, a gente está exposto, né, gente? E se a gente está exposto, é muito bom estar exposto a isso. Alguém vai e comenta. Ó, tem outra pessoa aqui, eu acabei de falar, tem uma pessoa aqui dizendo, olha o que eu acabei de ver aqui no comentário. O Rodrigo Disselli. Jay Soares, a terapia TRG me salvou. Obrigado, terapeuta Mirielle Souza. Olha só, gente, nossa, já me arrepiei agora. Isso é muito bom você se sentir arrepiado com mensagens assim. E eu tenho certeza que vai aparecer mais aqui. Por quê? Porque hoje, gente, só para você ter uma ideia, são realizadas entre 500.000 a 800.000, uma faixa aí por em torno disso. Vamos botar 500.000 de sessões por baixo com a TRG. 500.000 de sessões todos os meses. Isso é um número fantástico. E você deve estar perguntando como eu ia falando. Então, você deve ter começado a falar, a treinar as pessoas com essa terapia há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não, gente. Não. Nós começamos a fazer essa formação online no período da pandemia. Exatamente. Naquele período para cá. Por quê? Porque até então, e olha que interessante, até então, eu, como psicólogo que sou, eu procurava dar aula para os meus colegas psicólogos. Eu procurava fechar turmas para mostrar para os meus amigos psicólogos que eles poderiam trabalhar com essa ferramenta poderosíssima. Só que os meus colegas psicólogos, eles não queriam saber. Eles foram treinados, como eu fui na faculdade, para ficar somente ouvindo o que as pessoas têm a dizer. E muitas vezes se sentindo impotentes. Porque cada psicólogo que faz a faculdade, ele quer ajudar pessoas. O coração dele é para aquilo. Só que, infelizmente, o que acontece é que ele é treinado durante 5 anos. Falam tanto na cabeça dele que ele acaba aceitando que se frustrar na profissão de psicólogo é natural e o nosso papel é somente ajudar a pessoa a conviver com a sua própria dor. Eu nunca me conformei com isso. Sabe por quê? Eu acho que você sabe. Porque eu tive depressão. Eu tive depressão 2 vezes. Mas não foi só depressão. Eu era uma pessoa extremamente angustiada, eu tinha muitas mágoas, muitos traumas de infância. É claro, eu sofri muita violência. Até os meus 7 anos de idade, meu pai era viciado em álcool, em cigarro, em mulheres, em jogo. Ele bebia muito, faltava o que comer dentro de casa. E quando eu chegava em casa, ele batia na minha mãe, batia em mim, batia nos meus irmãos, batia em todo mundo. Sem falar que nós vivíamos numa casa de terra, não tinha piso, era uma terra de piso preto, terra preta. E como é, a casa era, na verdade, uma casa de madeira velha, comprida, que foi dividida em quartos. A mulher alugava quartos. E esses quartos, cada quarto desse era uma casa para a gente, ou seja, no espaço de um quarto era a nossa sala, a nossa cozinha, tudo. O banheiro era lá fora, atrás, e era um quadrado no chão. Essa foi a minha realidade. E também no ambiente que eu vivia, que era muito tóxico, muito violento, tinha muita droga, tinha boca de fumo, tinha gente sendo assassinada o tempo todo. Tudo isso, gente, é claro que me deixou marcas. E aí eu cresci uma pessoa extremamente insegura, uma pessoa medrosa, uma pessoa que gaguejava, uma pessoa que tem muita ansiedade. E quando veio a depressão, aí foi o caos. Então é por isso que eu nunca aceitei essa maneira de enxergar a psicologia. E graças a isso, depois de muita pesquisa, de muito esforço,
é que eu consegui formatar essa metodologia terapêutica. E hoje eu não me vejo mais como criador da TRG. Hoje eu não digo que eu sou o criador da TRG. Hoje eu digo que sou apenas um mensageiro. Por que eu sou um mensageiro? Porque é o que eu estou fazendo agora, nesse momento com você. Nesse momento, eu estou te abrindo uma carta. Eu estou te entregando uma carta para que você possa abri-la. E quando você abrir essa carta, você vai dizer se faz sentido para você ler essa carta e se sentir convocado para o nosso exército e fazer parte do nosso exército, desta família da TRG. Se isso toca teu coração, se você se imagina prosperando, e gente, eu ia falar no começo, acabei me enrolando aqui e não falei. Se você se imagina prosperando, e por que que eu falo com tanta ênfase prosperidade? Porque na minha cabeça é muito simples. Olha só o meu raciocínio. Há algum tempo atrás, quando eu trabalhava atendendo ainda, porque hoje eu só cuido dos meus alunos, cuido de você se vier fazer a formação comigo, e cuido das empresas para divulgar a TRG, cuidamos da parte científica, divulgação de artigos científicos, trabalhos científicos, para consolidar cada vez mais e mais a TRG no mundo. Mas, enfim, naquela época, teve um determinado dia que eu terminei o atendimento muito emocionado. Eu tinha dado alta para várias pessoas naquele dia. E aquelas pessoas chegaram ali no meu consultório na primeira sessão com dores atrozes. Pessoas com depressão, sem a menor vontade de viver, pessoas que já tinham tentado se matar, pessoas que disseram para mim que iam se matar. E naquele dia foi um dia muito especial, porque eu dei alta para várias dessas pessoas. Eu ficava muito feliz, sempre fiquei muito feliz quando eu dei alta para os meus clientes. E aí, quando terminou, eu pedi para minha assistente, para Ana Maria, que hoje é a diretora do IBFT, do Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas. Aí eu pedi para ela, tu consegue ver quantas pessoas eu consigo atender num ano, em um ano? Mas atender assim, do começo ao fim, né? Terminar o tratamento. E ela contou lá tudo, disse, olha, quem começou e terminou foram 250 pessoas. Eu falei, caramba, eu sozinho consegui salvar 250 vidas num ano. E se eu tivesse 10 pessoas sabendo tudo que eu sei? Seriam 2.500 pessoas salvas todos os anos. Caramba! Por um momento eu pensei em 100 pessoas, sabendo o que eu sei. Seriam 25 mil pessoas, 10 vezes 2.500, 25 mil pessoas. Seriam 25 mil pessoas sendo salvas todos os anos. Eu jamais imaginei que nós teríamos hoje dezenas de milhares de terapeutas fazendo centenas de milhares de sessões todos os meses. Realmente isso não estava nos meus maiores sonhos, mas hoje é realidade. E a gente não vai parar por aí. E por que que eu falo tanto em prosperidade? Porque perceba, quanto mais pessoas você salva, mais o mundo se torna um lugar melhor, não é verdade? Mas para você salvar essas pessoas, você precisa se sustentar. E para você se sustentar, você precisa trabalhar. E para trabalhar, você precisa ganhar dinheiro. Então, o meu ciclo é o seguinte: eu trabalho muito duro, te dando todas as condições possíveis para que você seja a pessoa mais próspera do mundo. Por quê? Porque se você está prosperando muito sendo terapeuta, é porque você está atendendo muita gente. Se você está atendendo muita gente, significa que você está salvando a vida de muita gente. E quanto mais vidas você salvar, mais dinheiro você vai ganhar. E quanto mais dinheiro você ganhar, mais vidas você vai salvar. Faz sentido para você? E sobre isso, inclusive, tem uma coisa interessante. Uma pessoa, uma vez, olha como uma perspectiva, a mudança de perspectiva é importante na vida da gente, né? Porque às vezes a gente fica congelado, eu falei muito de congelamento esses dias, a gente fica congelado no ponto de vista. Tinha uma pessoa que eu atendi, tinha terminado de atender, e literalmente eu havia terminado de salvar a vida dela. Enfim,
Quando terminou, a gente começou a conversar descontraidamente, e aí ela comentou uma coisa, que ela sempre achou que um terapeuta, ele ganhava dinheiro com o sofrimento dos outros, e ela achava isso errado. Ela queria ser terapeuta, mas ela aprendeu que isso era feio, porque ganhava dinheiro com o sofrimento dos outros. Quando ela falou isso, eu olhei para ela e falei, mas é que interessante, né? Porque eu tenho muito cliente que prefere sacar o dinheiro e ter o dinheiro em espécie para pagar para mim em espécie, que ele quer pegar o dinheiro e me dar, porque ele diz que é o dinheiro mais bem pago do mundo. Com a perspectiva muda, né? Só que eu me lembrei de uma outra história. Isso aconteceu comigo. Num desses períodos em que eu tive muita oscilação financeira, porque minha vida adulta também não foi muito fácil. E, aliás, eu falo sobre isso depois, nas próximas aulas, eu falo sobre as minhas crenças limitantes. Eu falo sobre isso, eu explico o que era que acontecia. E o que aconteceu então, numa dessas épocas, eu estava casado com uma filha, desempregado, desesperado, e aí apareceu um emprego para eu me empregar, para eu trabalhar, para sustentar minha família. Só que esse emprego era para trabalhar numa empresa de cigarros, na maior empresa de cigarros do Brasil. Olha, aquela foi uma noite muito sofrida para mim, porque eu não podia dizer que não ia trabalhar naquela empresa, porque minha família estava passando necessidade, minha filha estava quase passando fome. E ao mesmo tempo, eu não queria ir para um lugar em que eu ia trabalhar para fazer com que as pessoas sofressem. Porque quanto mais dinheiro eu ganhasse, significava que eu estaria vendendo mais cigarros. Quanto mais cigarros, mais as pessoas iriam ter doenças, cânceres e morrer. Esse é um dinheiro amaldiçoado na minha concepção. Na minha concepção. E aí, quando ela falou isso, eu falei, olha só, analisa agora. Eu ia trabalhar vendendo cigarros. E graças a Deus deu tudo errado, ninguém me aceitou na entrevista. Eu achei maravilhoso. Enfim. E o que acontece? Eu ia vender cigarros. E hoje eu sou terapeuta, eu salvo vidas. Qual dos dois salários ou recompensas é abençoado? Ela falou, o de terapeuta. Percebe como muda? E realmente, gente, você ser terapeuta, principalmente da TRG, é você se sentir abençoado todos os dias. Eu, inclusive, peço que você faça o seguinte: a gente vai colocar aqui o nosso Instagram, o nosso perfil oficial no Instagram. Aí você vai ver lá, é oficial.trg. Dá uma olhada. Veja os depoimentos, veja as pessoas conversando, veja as pessoas nos comentários, porque o comentário ninguém controla. Quando a gente faz alguma postagem, veja o que as pessoas falam sobre a TRG. Investigue o nosso passado, investigue o nosso presente. Por quê? Porque nós estamos construindo um exército baseado em amor, em respeito e em mudança de vida completa e absoluta. Ok? Bem, eu queria responder algumas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai responder. E, além disso, a Camila, como faço para ser terapeuta, já vou responder. Eu quero só comentar uma coisa. Por favor, Pedro, segura essa mensagem, eu vou fazer uma explicação e eu vou responder a Camila, tá? Hum, olha, gente, a caneca da TRG. E aqui tem uma frase que você já ouviu. Toda emoção tem lógica. Tá? A gente é muito organizado, viu? Temos uma loja da TRG com as canecas, com as nossas frases, com jaleco, com livros. Ah, por falar nisso, gente, olha só. Esse aqui já são 2 livros que nós publicamos. Terapeuta de Resultados e esse, O Poder de Transformação da TRG. Livros lindíssimos. E esses livros foram escritos por mim e por cada um deles, ó, o nome, a lista aqui, ó. Cada um deles por mais de 30 terapeutas. Ou seja, pessoas como você, que estavam assistindo ao minicurso, fizeram a formação e depois disso, eles se tornaram terapeutas e, inclusive, começaram a escrever livros comigo, relatando os casos de sucesso que eles tiveram. Tá? Antes de responder qualquer pergunta, eu quero mostrar um personagem aqui, gente. Olha só. Tá vendo esse personagem aqui, maravilhoso da Disney? Deixa eu botar isso aqui para dentro. Eu queria que você lembrasse dele, porque o Pateta, inclusive, ele tem algumas características. E uma das principais características dele é que ele é o mais pobre personagem dos desenhos animados. Ele tem a roupa remendada aqui, tem a roupa remendada aqui, tá certo? E por que eu estou falando do Pateta? Porque o Pateta
Tem uma história, eu tenho uma história com o Pateta muito interessante, muito. E foi o Pateta que, quando eu era criança, lendo gibis, que eu li uma história do Pateta e que mudou muito minha perspectiva de vida e me deu muita esperança. Você quer saber dessa história? E você quer saber por que que a gente fala que nós somos um exército de super-heróis? Bem, no próximo domingo, nós vamos contar essa história para você. Domingo, nós teremos uma aula, a nossa aula final, tá certo? Porque teremos uma aula na sexta-feira, às 20 horas, e teremos uma aula lá no domingo. E no domingo, a gente vai contar essa história e você vai entender qual é a ligação do Pateta com a gente, por que que a gente tem tanto carinho pelo Pateta, tá certo? Bem, dito essas duas coisas, eu vou responder agora perguntas, porque, afinal de contas, eu estou aqui para isso. E também vou falar brevemente sobre o mapa da vida, porque até agora eu não falei nada, né, gente? Mas daqui a pouco eu falo, tá bom? Por favor, Pedro, coloca a pergunta aqui. Camila Silva, como faço para ser terapeuta? Ora, eu posso dizer como você faz para ser terapeuta na nossa formação, tá certo? Porque nas demais eu não tenho grande conhecimento. Eu sei que existem cursos por aí que você pode fazer tranquilamente para ser terapeuta. E aí tem profissionais que fazem massagem, aí são massoterapeutas. Tem gente que faz acupuntura, então são terapeutas acupunturistas. Tem gente que faz reiki, tem gente que trabalha com cristais, etc. Nós, nós trabalhamos com resolução de problemas emocionais. Nós somos terapeutas emocionais. Então, se você quer ser terapeuta da TRG, como hoje já falei, dezenas de milhares de pessoas são, é simples. No próximo domingo, não, primeiro, antes disso, vamos colocar as coisas uma após a outra. A primeira coisa, assista a aula de amanhã, na sexta-feira. Porque na aula de amanhã tem uma coisa, inclusive, que eu queria que você lembrasse. Eu vou fazer um símbolo para você, ó. Esse símbolo aqui, ó. É isso é uma imagem. Essa imagem você vai entender amanhã. Você vai entender por que que eu estou fazendo isso, segurando aqui e mostrando a palma da mão. Você vai entender que isso é uma simbologia do que a gente vai falar amanhã. Então, amanhã, nós vamos dar uma aula sobre as raízes de todos os males emocionais. Ela tá fantástica. Fantástica, fantástica, fantástica. E no domingo, nós teremos a aula final. E no domingo, a gente vai abrir as inscrições para, caso você queira, se tornar um terapeuta. Mas antes disso, a gente vai trazer pessoas que tinham suas vidas destruídas, alunos nossos que fizeram a formação, que tinham suas vidas destruídas, que não prosperavam. E hoje você vai ver a transformação delas. Mas não só a transformação na vida delas, a transformação na vida das pessoas ao redor e das dezenas, ou centenas, ou até mesmo milhares de pessoas que ela salvou a vida. Tá certo? Então, esse é o passo. Assista a aula de hoje, assista a aula de sexta-feira, não tenha pressa. Quando for no domingo, esteja conosco, porque nós vamos ter a aula mais fantástica de todas. Porque eu convido gente para dar depoimento, pessoas de carne e osso, como eu e você, para você fazer perguntas ao vivo, inclusive, para que a gente possa, ali, você esclarecer todas as dúvidas e você entender o que é ser um terapeuta TRG. Porque somente eu falando é uma coisa, mas quando você vê outras pessoas dando testemunho, aí a coisa muda completamente de figura, não é verdade? É isso. Próxima. Ah, Kátia Cristine, é antiético tratar pessoas da família? Isso é uma pergunta muito legal. Gosto muito dessa pergunta. Por que eu gosto muito dessa pergunta? Porque eu fui treinado na faculdade a não atender nem pessoas da família e nem mesmo pessoas conhecidas. Olha que interessante. E na nossa terapia, já estou te adiantando, você pode sim, e não é antiético você atender pessoas da mesma família. Desde que não seja você a pessoa que causou problemas emocionais naquela pessoa. Vou explicar melhor. Se você foi um pai que hoje resolveu se tornar terapeuta, mas foi você que machucou seu filho, machucou sua esposa, porque você tinha um comportamento, sei lá, qualquer, então a gente não recomenda. Por quê? Porque não tem sentido você tratar a dor que você causou na pessoa.
Você só vai, na verdade, ativar gatilhos emocionais, tá? Mas a maior parte dos casos não é assim. Então a gente vê muita gente, muito marido atendendo a esposa e vice-versa, muita mãe atendendo filhos, muito pai atendendo filhos, atendendo parentes, gente da família, muita gente atendendo a mãe, atendendo o pai. Por quê? Por que que a TRG pode e não é antiético? E por que é que as outras terapias, que a gente aprende até na faculdade de psicologia, inclusive, é antiético? É simples, gente. É muito simples. Porque, veja, a nossa terapia, ela foi desenvolvida de forma diferente. As outras terapias que eu aprendi na psicologia, e aqui não estou falando mal, de jeito nenhum, porque eu sou psicólogo. E não é por causa disso, mas é por respeito. Eu não vou falar mal, mas eu digo para você claramente, não funciona para resolver problemas. A terapia que é ensinada na faculdade, ela tem um propósito, é ajudar você a lidar com a sua própria dor. Então, se é assim, a terapia que é ensinada lá está perfeito, não tem nenhum problema. Eu não concordo, eu não aceito, mas é o que é ensinado. Por que que eu não aceito? Porque eu acho que quem tem dor tem pressa. Então, a nossa terapia não é baseada na fala. A terapia da faculdade, que é ensinada a métodos psicanalíticos, e tenho todo o meu respeito para com elas, são terapias em que você precisa ficar falando. Então, quanto mais você falar, e quanto mais você falar dos seus segredinhos sujos, das coisas que você fez, do que foi errado, das suas dores, das suas angústias, dos seus desejos sexuais, das suas taras, das suas fantasias, melhor funciona a terapia. Só que, imagina, você ser terapeuta do seu filho, e o seu filho começar a falar que tem desejo sexual pela sua irmã. Você vai ficar horrorizado, horrorizada. Mas isso pode acontecer. E aí não tem sentido, a terapia não vai funcionar. Então é por isso que quem utiliza a terapia de fala, ou método psicanalítico, etc., não deve atender pessoas da mesma família. Por quê? Ou conhecidos. Porque você vai ficar sabendo de segredos que talvez você não sinta mais nem confortável com outras pessoas ao redor da mesma família. Imagina você descobrir que um sobrinho seu foi abusado sexualmente por um cunhado ou uma coisa assim. Você não vai ter a cabeça fria para ajudar a resolver. Você vai explodir, vai fazer qualquer coisa. Então, é antiético quando se fala de uma terapia de fala. Agora, a nossa terapia é uma terapia baseada em resultados. Ó, só para você entender, eu vou falar isso mais adiante, mas só para você entender. Você não precisa contar nada da sua vida para um terapeuta da TRG, um terapeuta de resultados. E ele vai te tratar a si mesmo. Eu tenho vários casos, inclusive eu devo contar um, acho que eu conto um amanhã, se eu vou contar um amanhã ou no domingo eu conto, mas enfim, eu vejo lá o que eu tenho que falar, mas eu lembro de um caso, e tem muitos casos, tem uma moça, pronto, é uma moça de acho que 25 anos de idade por aí, ela, ela teve duas tentativas de casar e ela, aliás, foram três. Ela foi noiva e aí tentou casar uma vez com esse noivo e faltando um mês ela desistiu. O noivo não entendeu, ficou uma coisa complicada e tal, mas ela só adiou o casamento e tal. Um ano depois ela disse, pronto, agora eu tô pronta. Aí foi casar, não conseguiu, ok? Enfim, acabou que o noivo não suportou e separou dela e acabou. Ela namorou, noivou, quando foi casar com outra pessoa, ela também desistiu. E aí ela foi fazer terapia. Só que quando ela foi fazer terapia com a gente, ela já sabia que ela não precisava contar nada. Por isso que ela foi fazer. E quando chegou lá, a gente reprocessou tudo, resolveu tudo. E no término, que é muito comum, gente. Quando terminou, ela falou: agora eu vou falar. Eu sempre digo: não precisa falar, não. Tá tudo bem. Eu disse: não, mas eu quero falar. E aí ela disse: eu não conseguia me casar porque eu tinha um segredo que eu não queria contar para ninguém. E aí eu tinha muita vergonha de tudo que tinha acontecido. E eu disse: o que era? Você quer falar? Eu disse: quero. É que eu tive relações sexuais com o meu avô. Aí eu disse: então você foi abusada. Ela disse: o pior que não. Não foi um abuso. Eu estava na fase da adolescência, eu me droguei, ou enfim, usei algumas substâncias e tudo mais, e fiquei muito excitado usando essas substâncias que alteram a libido, né? E aí o que acontece? Eu simplesmente dei em cima do meu avô e tive relações sexuais com ele.
E isso era, depois, quando eu caí em mim, isso era uma coisa extremamente envergonhada. Eu fiquei muito envergonhado com isso, fiquei constrangido e tal. O avô dela também, enfim, estava bêbado, mas enfim, não estou julgando, não é meu papel julgar ninguém aqui. Enfim, o que acontece é, isso era uma coisa muito complicada. Então, ela não tinha com vontade de falar, coragem de falar isso para nenhum terapeuta, inclusive, e nem contar isso para ninguém. No nosso caso, ela só contou porque ela quis, mas depois que ela se livrou do problema, tá certo? Enfim, e foi muito interessante porque depois ela teve condições de conversar com o avô e o avô também se desculpou, ficou envergonhado e constrangido por toda a situação e tal. Enfim, imagina que situação delicada, né? Mas não quero focar nisso, não. O que eu quero focar é que houve ajuda e essa pessoa não precisou falar nada para ninguém. Numa situação dessa, não dava para ser atendido por terapia de fala. Percebe? Com a nossa terapia, não. A pessoa não precisa falar, a gente consegue resolver sem que ela fale. E aí a gente ajuda muita gente que não tem coragem de fazer terapia, entende? É isso. Próximo. Patrícia. Uma dúvida. Teremos certificado deste abençoado curso de sucesso? Patrícia, com certeza. Nós prometemos e a gente cumpre tudo que a gente promete. Você precisa fazer só a sua parte. Então, assista a aula de hoje, assista a aula de sexta-feira e assista a aula do domingo. Porque no domingo acaba essa fase do minicurso. E no domingo a gente vai te dizer como é que você faz para imprimir o seu certificado de participação. Agora, tem que participar, né, das aulas, senão não é certificado de participação, na é verdade? Então, tenha certeza que no domingo, na aula do domingo, a gente vai te dizer como você pode imprimir o seu certificado, que aliás é muito bonito, tá certo? Próximo. Naide. Quanto tempo levaria para atender como terapeuta TRG após o curso? Naide, veja, é uma pergunta muito boa e porque eu consigo te explicar outras coisas. Primeiro, sabe qual é o nosso foco como terapeuta TRG? O primeiro foco é a gente se conhecer. E o autoconhecimento é dessa forma. Não é em mergulhos profundos do inconsciente, não. É você se conhecer, compreendendo como funciona o psiquismo humano, que é justamente o que você está aprendendo aqui. Primeira fase, você aprende a se conhecer, a se entender, ok? A segunda fase, quando você começa a se tornar terapeuta TRG, você vai precisar estudar para aprofundadamente entender como você funciona, aprender métodos para que você possa utilizar a TRG em você, para que você possa se curar dos seus medos, dores, sofrimentos, como eu, das minhas ansiedades, depressões, gagueira, insegurança, etc. Ok? Porque não adianta eu querer ajudar as pessoas a se curarem se esse remédio, essa terapia não serve nem para mim. Não tem sentido, isso é incongruente, isso é incoerente. Então, se a TRG é boa, ela tem que servir primeiro para você. É por isso que a gente estrutura tudo, gente. Você não tem noção como a gente planejou todo esse minicurso. A gente manda mensagem certinho, com horários, eu gravo o vídeo, a gente bota texto, prepara, manda em sequência. As aulas são desenhadas para que você vá aprendendo e daqui a pouco eu volto, explico mais uma coisa e amplio o conhecimento de forma didática e simples. É tudo com muito cuidado, com muito amor. Percebe? Para quê? Para que você possa progredir de forma bem suave, de forma que você ache, caramba, como é simples tudo isso. Esse é o nosso papel, entende? Então perceba, quando você se conhece, começa a se entender, quando você tem ferramentas para se autorreprocessar, você já está num caminho muito grande, muito longo. E aí, quando você termina a formação de terapeuta, você é um terapeuta TRG. Normalmente as pessoas levam em torno de 2 meses e meio a 4 meses, tá certo? Dizem, gente, vou contar uma fofoca para vocês. Dizem que as minhas aulas são muito boas. Dizem por aí que as pessoas gostam muito de assistir minha aula, tá certo? Então, é uma aula gostosa de assistir, que passa rápido, que você quer assistir mais. Então, você acaba muitas vezes assistindo as aulas todas num espaço de tempo muito curto. Mas um tempo razoável é você, em 4 meses, terminar. Quando você termina a sua formação, você vai ganhar um presente, uma possibilidade. Nós temos uma plataforma chamada
TRG Club. E o TRG Club é uma área em que, quando você termina a sua formação e você recebe seu certificado de terapeuta, automaticamente os seus dados, o seu cadastro é inscrito no TRG Club. Por quê? Porque lá você vai poder procurar uma pessoa que já fez a formação antes de você, um terapeuta formado, para atender você de graça. Exatamente isso. De graça. Por quê? Porque, veja, você terminou a formação, você é terapeuta. Ele terminou a formação, ele é terapeuta. Se ele atende você, vocês dois estão treinando, estão praticando, na verdade. É como se fosse um estágio, com benefício para todo mundo. Porque você é beneficiado ou beneficiada porque você consegue alguém que fez a formação também, que vai te ajudar a resolver os problemas. E você está também servindo como um modelo de aprendizagem para aquela pessoa. Então, ela te ajuda, você ajuda ela. E aí você faz sua terapia. Quando termina, você diz, mas eu quero também treinar. Eu quero ser anjo. Anjo é esse terapeuta que não vai te cobrar nada. Por isso que ele é anjo, ele não vai te cobrar. Então, você vai ser um anjo agora. E aí, nós temos essa figura de anjo e tutelado. Tutelado é a pessoa que é o cliente, que não vai pagar nada para fazer a terapia. E o anjo é a pessoa que não vai cobrar nada para fazer a terapia. Agora, gente, isso só é feito entre terapeutas. Então, não funciona para, queria que atendesse meu filho de graça. Não. É somente para quem é terapeuta, isso é como se fosse um estágio, ok? Então, terminou isso, você está ali praticando e tal, você já pode atender. No momento que você remite seu certificado, você já pode atender. Só que a gente tem plataformas que te ajudam muito mais. Inclusive plataformas que te ajudam a você conquistar clientes. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Combinado, gente? É isso. Então, acho que eu consegui responder quanto tempo levaria você vai levar para atender. Em torno de 2 meses e meio a 4 meses, tá certo? E essa é a sequência. Uma sequência que pensa em tudo para que você se sinta muito, muito segura, muito confiante. Ok? Próximo. Guigo, comecei 5 faculdades e não terminei nenhuma. Por que será? Bem, exatamente porque eu não consigo adivinhar, Guigo, mas a gente tem algumas desconfianças, né? Por exemplo, tá claro para mim que você tem um ciclo de autossabotagem. Isso é uma coisa. Então você se autossabota. Pela minha experiência, muitas vezes a pessoa que autossabota nesse nível é porque, muitas vezes, estou dizendo que é o seu caso, mas muitas vezes acontece da pessoa receber mensagens muito dolorosas do passado. Mensagens de pessoas que nos machucaram muito, que desvalorizaram a gente, que não acreditaram na gente. Outras vezes, a gente pode ter recebido mensagens de abandono, de pessoas que simplesmente deram a mensagem para a gente de que nós não éramos pessoas importantes na vida para elas e foram embora, como um pai, como uma mãe. E aí o que acontece? A gente fica com esse registro internamente e a criança vai interpretar da maneira que ela conseguir. E muitas vezes ela interpreta que ela é uma pessoa que não tem valor. E se é uma pessoa que não tem valor, uma pessoa que não tem fibra, não tem garra, não tem força de vontade, é uma pessoa que não merece estar formada, não merece progredir na vida. Entende? Pode ser um monte de coisas. Talvez alguma dessas tenha a ver com você. Mas o que eu posso dizer para você é: tem solução. Tem muita solução. Nós temos milhares, literalmente milhares de depoimentos parecidos com o seu. De pessoas que dizem que nunca terminou nada. Não importa. Se você faz o processo terapêutico da TRG, você vai resolvendo cada nó do passado. E daqui a pouco, você se vê livre de todo esse ciclo de autossabotagem. Entende? O bom da fazer a formação da TRG é que você vai estudando aquilo que você vai usando em você. E aí torna tudo mais fácil. Entende? É isso, Gui. Sônia Santos, eu tenho 65 anos, dá tempo? Eu adoro responder essa pergunta. Eu adoro responder pergunta assim. Sabe por quê? Gente, eu comecei minha faculdade de psicologia, eu tinha feito uma outra de computação com 27, 29 anos de idade. Por aí. Mas eu comecei minha formação de psicologia aos 40 anos de idade. 40 anos de idade, entrando na faculdade de psicologia. Sinceramente,
É bom que a gente entenda. Os 60 são os novos 40. Porque você vê uma pessoa de 60 anos de idade, ora, essa pessoa de 60 anos de idade, ela está enxutíssima. Ela não veste aquelas roupas xadrez, aquelas calças de velho, não. Ela veste uma roupa adequada, ela se cuida, ela malha. Dizem, reza a lenda dos estatísticos da medicina, que nós provavelmente viveremos em média de 80 a 90 anos. A nossa longevidade, nossa expectativa de vida é das maiores até hoje. E, de acordo com o que a gente tem de avanço da inteligência artificial, acredita-se que nós viveremos muito mais do que está projetado. Então, se você vai viver mais 20, 30 anos, eu acho que dá tempo de fazer um monte de coisa, não dá? Esse negócio de que não dá tempo, isso é a mente da gente. Eu, particularmente, não tenho nenhuma pretensão de morrer antes dos 100 anos de idade. Só que eu quero estar muito saudável para lá. Por isso, eu faço boas escolhas hoje na minha vida. Eu não como determinadas comidas, eu não passo noite sem dormir, eu não sou adepto ao álcool. Enfim, são escolhas. Por quê? Porque eu quero ir muito longe ainda nessa existência. Ok, Sônia? Eu acho que eu respondi, né? Próximo. Ariadne, sem formação em psicologia, pode ser terapeuta? Ariadne, claro que pode. E essa é a grande coisa que as pessoas não sabem. Veja, terapeuta, e eu falei isso na primeira aula, viu? Na primeira aula, logo no começo eu falei isso. Para ser terapeuta, qualquer pessoa pode ser terapeuta. Se você for formado, pode ser terapeuta? Pode. Se você não for formado, pode. Se você fizer o ensino médio, pode. Se não fez o ensino médio, pode. Se só fez o ensino básico, pode. Se você não fez nada. Se você nunca foi na faculdade, se você nunca foi numa escola, você foi educado em casa ou qualquer coisa assim. Nunca entrei numa escola. Tudo bem. Sabe por quê? Porque a formação de terapeuta é uma formação de livre, é uma formação de livre extensão, de livre arbítrio, digamos assim. Eu queria usar a palavra diferente, não está me vindo agora, mas eu vou tentar explicar de forma muito mais simples. Percebe? Perceba, para você ser terapeuta, você vai exercer um conhecimento que é livre. E isso é mantido como um direito de todo cidadão em praticamente todas as constituições democráticas do mundo. Ou seja, você é livre para exercer livremente o seu conhecimento. É claro que existem limites. Por exemplo, você não pode interferir no exercício da profissão de um psiquiatra. Por quê? Porque existe um espaço restrito pela Constituição, também determinado, que o médico psiquiatra ele pode prescrever medicamentos. O terapeuta não prescreve, certo? O papel do psicólogo. O psicólogo esse é o que mais sofre, porque ele é regulado pelo Conselho Federal de Psicologia e ele só pode fazer algumas terapias, alguns métodos, algumas coisas. E o Conselho, de vez em quando, está enchendo o saco da pessoa. Para até terapia online, gente, a gente passou mais de um ano para o Conselho dizer que a gente podia fazer terapia online. Todo mundo fazendo, mas o Conselho demorou um ano para autorizar os psicólogos. Enfim, mas detalhes. Mas o que eu quero dizer é, como terapeuta, você pode exercer aquela profissão livremente. Qualquer pessoa hoje pode fazer um curso de massoterapia, de massagem, pode fazer um curso de acupuntura, pode fazer um curso de cristais e ser terapeuta, e abrir consultório e atender. É simples. Se você resolveu desenvolver uma terapia, você mesmo. Eu resolvi uma terapia com, deixa eu ver, com bolas, não, com cristais, com pedras, com cristais azuis. A minha terapia é uma terapia de cristal azul. Ok, nem sei se tem cristal azul, mas enfim. Se você quer desenvolvê-la, você vai desenvolver, porque isso é dado a você como direito no artigo 5º da Constituição, ok? Então, para o nosso caso específico, eu, por acaso, sou psicólogo, mas 90% dos nossos terapeutas não são psicólogos. Temos muitos psicólogos? Temos, mas 90% deles não são. Qualquer pessoa pode ser psicólogo, basta fazer uma formação. E é claro que essa formação tem que ser uma formação adequada e de conhecimento. A nossa preza por isso. E mais, a nossa, inclusive, tem um registro do MEC. Isso é importante. Nós temos o registro do MEC. Mas, professor, me diga uma coisa, mesmo que eu nunca tenha ido numa faculdade, você vai me dar um curso que é registrado pelo MEC? Sim, porque esse registro no MEC é um registro que você fez o curso, está com seus dados ali de cadastro, certinho, só que ali está escrito que aquilo é um curso de extensão. Então,
não um livro de graduação. Para ser um certificado, perdão, um diploma de um certificado de graduação, você teria que se graduar na faculdade, ou seja, teria que fazer ensino médio, ensino básico, ensino médio, vestibular, fazer toda a graduação naquela formação, na faculdade, para ter o certificado de graduação. O nosso certificado é um certificado de formação de livre extensão, que te dá plenos direitos para você exercer a profissão, ok? O curioso é que nós atendemos normalmente, com muita frequência, colegas psicólogos. Nós atendemos colegas psicólogos, psiquiatras, médicos, é muito comum isso. Por quê? Porque a nossa metodologia é voltada para resultados. E como já expliquei, né, na psicologia isso não chegou ainda, mas a gente está trabalhando para chegar. Próximo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A gente pode atender crianças de 5 anos em diante. Será possível só adultos? Luana, pode sim. Eu, inclusive, com essa metodologia, a criança que eu atendi mais jovem tinha cerca de 3 anos de idade. Tá? Mas a partir do momento em que a criança, você consegue conversar com a criança, interagir com ela, e ela consegue te responder algumas perguntas básicas, você já consegue ajudá-la, tá certo? Então, sim, você consegue atender crianças. E tem um detalhe interessante, Luana. Se eu te falar que crianças reprocessam assim, ó, assim, coisas que um adulto levaria a 5 sessões, a criança reprocessa em 15 minutos. É impressionante, impressionante. Então a resposta é sim e é fascinante. Próximo. Maria Alves. Qual a média de tempo do tratamento com a TRG? Maria, isso varia muito. Por quê? Porque cada pessoa é um caso. Agora, em média, assim, tipo, 60% dos casos são resolvidos entre 10 e 20 sessões. Até mais. 70% dos casos entre 10 e 20 sessões. Mas tem aqueles casos em que a gente resolve tudo em 4 sessões, em 5. Tem aqueles casos que a gente resolve tudo em 25 sessões, em 30. Tem alguns casos especiais, como, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, que pouquíssimas terapias no mundo tratam o transtorno obsessivo compulsivo com sucesso. Na verdade, eu não conheço nenhuma no mundo que trata o toque com sucesso. Nenhuma. Mas a TRG trata com sucesso. Só que ela vai levar o dobro da média do tempo. Ou seja, se a gente consegue atender em 10, 20 sessões, uma pessoa que sofre de toque, ela vai ter 30, 40 sessões. Vai resolver? Vai. Só vai levar um pouco mais de tempo. Mas, sinceramente, um tratamento normal nos meios psicanalíticos, etc., pode levar de 5 a 10 até 15 anos. Na verdade, seria um terço da idade, o terço do tempo da idade que você tinha quando você procurou a terapia. Traduzindo, se você tem 30 anos e procurou fazer uma terapia psicanalítica, com 30 anos de idade, aí o terapeuta provavelmente vai dizer, olha, a gente vai precisar de uns 10 anos de terapia, que é um terço do tempo baseado na idade que você tinha quando procurou a terapia. 10 anos para fazer terapia. Não, no nosso caso, não. No nosso caso, são algumas semanas. E mais, você pode, inclusive, caso você queira, e acontecia muito comigo, eu atendia muito executivo, muita gente de empresa, muita gente que vinha do exterior. Naquela época, o pessoal se deslocava de avião para o meu consultório físico. E aí, o que eu fazia? Eu fazia 3, 4 sessões por dia, um dia após o outro. Eu lembro de uma moça que veio da Suíça. E ela veio, eu não atendia só à tarde, 3 dias somente, eu me dava o luxo de atender só 3 dias. E aí pela manhã era livre. Então, nesses casos, como foi o caso dela, eu separei uma semana inteira. Então a gente trabalhava de 8 a meio-dia, 8 a meio-dia, 4 horas por dia para resolver tudo. Na quarta-feira a gente já tinha resolvido tudo, inclusive. Ok? Então você pode, inclusive, juntar as sessões, fazer sessões juntas. E muita gente prefere porque está vendo o resultado na hora, se livrando daquilo na hora, entendeu? E não volta mais. Isso é importante. Próximo, por favor, se tiver. Liliane, está sendo um divisor de águas. Estou me conhecendo muito mais e com certeza de até onde eu preciso alcançar para me ajudar a ajudar o próximo. Obrigado pela clareza e dedicação.
É, Liliane, assiste a aula de amanhã e do domingo. Eu tenho um depoimento maravilhoso para você. E não é só isso. A gente vai começar a soltar depoimentos reais de pessoas. Você vai ver lá as pessoas contando a vida delas. E você vai ver o que é que a gente faz. Porque aqui eu estou falando. Mas outra coisa é você receber um vídeo da pessoa se emocionando, dizendo que ela estava com um copo de veneno na mão e a vida dela começou a mudar. E hoje ela salva vidas. E hoje ela é próspera. Hoje ela ama. Ela é amada. Você não perde por esperar. E seja muito bem-vinda ao nosso exército, querida. Próximo. Miriam, posso trabalhar com TRG online? Pelo amor de Jesus. Não só pode, quanto você deve. Olha só, o que eu mais digo para os meus alunos, atenda online. É muito melhor. Veja, eu estou com um cenário aqui, um cenário muito bonito, né? Minha estante, ali e tal. Tá, é um cenário. Eu tenho duas luzes aqui e eu tenho uma câmera na minha frente, que pode ser um celular. Acabou. Você tem o seu setup de atendimento. Quando termina, eu tenho o meu estúdio, do lado do meu estúdio tem um quarto. Terminou aqui, eu posso simplesmente entrar, tomar um banho, deitar na cama, descansar. Eu estou em casa, posso brincar com os meus cachorros, posso fazer qualquer coisa, entende? Tem muita gente que fala, não, eu quero botar um consultório. Bote. Só tem um detalhe. Eu tinha consultório físico. E aí você tem problema com vigilância sanitária, você tem que ter descarte de lixo, você tem que ter condomínio, você tem que ter a manutenção da própria sala, você tem que ter limpeza da sala, você tem que pagar o aluguel ou comprar a sala, você tem que pagar IPTU, você tem que cuidar da segurança, de incêndio, de eletricidade, de internet, tem que cuidar de ar-condicionado. Gente, suprimentos, banheiro, papel higiênico, essas coisas, água, é um trabalho imenso. Não vale a pena. Eu gastava 30% do que eu ganhava no começo da carreira, né? 30% do que eu ganhava pagando despesas do consultório. Hoje, os meus alunos pagam praticamente zero. Paga a internet, mas já a internet você já tem em casa, e basicamente isso, entende? Então, o que eu mais digo é, atenda online. E tem outros detalhes, outros motivos. Se você atende online, é mais cômodo para todo mundo. A pessoa que você está atendendo fica mais à vontade, porque normalmente ela está na casa dela, ela está no lugar que ela conhece, está no carro, está no trabalho, no espaço lá reservado, então ela está mais à vontade. Ela não vai se deslocar para o seu consultório, não vai perder tempo, trânsito, etc. E para ir para um lugar que ela fica desconfortável, que ela não conhece. Então, por aí já ter todas as vantagens, só mostra desvantagens nesse caso, que é o que eu consigo entender. Mas tem outro fator interessante. Imagina que você pode atender seus clientes em uma cidade turística. Imagina você sair daqui como eu fiz. Eu fui para Paris e eu aluguei um Airbnb em frente à Torre Eiffel. Eu atendi naquele dia, acho que de 4 pessoas, online. Estava ali, atendi, fiz meu trabalho. Terminou, eu botei minha roupa e fui curtir Paris. Se você tiver consultório físico, não vai rolar, entende? Tudo que a gente faz é para que você tenha liberdade geográfica. Você pode ir para qualquer lugar. E você ter liberdade financeira. Você poder ganhar bastante dinheiro para viajar, porque não adianta ter liberdade geográfica e não ter financeira. Você tem que ter as duas. Agora imagina, então, você ter dinheiro para poder viajar e de onde você estiver, você separar 4 horas por dia para atender as pessoas. Você vai, inclusive, pagar sua viagem só com os atendimentos. É isso que a gente trabalha, é isso que a gente prega. Online é o melhor caminho. Entende? Próximo. Bárbara, mas curso de extensão pode abrir consultório, divulgar, etc., mesmo sem registro? Bárbara, vamos separar as coisas. Qualquer formação de terapeuta, qualquer, você pode abrir consultório e ser terapeuta. Bom, vá para a internet, procure. Tem gente que faz barra de access. O curso da formação de barra de access é um dia. Um dia. Quando a pessoa me ofereceu, ela disse que ela começava às 9 e terminava às 17. Quando termina, ele é terapeuta? É. Ele pode abrir consultório? Pode. Está amparado pela Constituição Brasileira? Tá. No nosso caso,
A sua pergunta não está bem colocada, só me permita. Porque no nosso caso, a gente dá algo a mais. Por que a gente dá algo a mais? A gente registra os nossos certificados no MEC. Se a gente não registrasse, a gente poderia abrir consultório do mesmo jeito. Só que a gente faz isso por quê? Porque quando você entrar, se você entrar na nossa formação, você vai entender o tamanho da gente. Hoje, nós já temos artigos publicados. Temos mais de 10 artigos publicados em revistas científicas de grande porte. Eu já viajei por mais de 20 países. Só esse ano, nos próximos meses, eu devo viajar por mais uns 7, 8 países. Cada país que a gente vai para congresso. Congresso de psicologia, de psiquiatria, de neuropsicologia, de psicologia infantil, neuropsiquiatria, neuropsiquiatria infantil, entende? Para divulgar a TRG, para publicar. Se você vê o meu Lattes já tem um curricular, já tem uma série de entradas lá de registros da TRG, entende? Então, o nosso trabalho é muito maior. Nós não somos uma terapia qualquer. A gente não está querendo simplesmente ser mais um. Nós somos a transformação com a TRG. E, gente, eu não estou exagerando. É só você procurar os depoimentos. É só você procurar entender tudo que a gente faz. Veja o nosso Instagram, veja o meu e-mail pessoal, certo? Professor.jair Soares. Vá lá, veja o depoimento das pessoas quando eu posto alguma coisa. Centenas e centenas de pessoas, porque é trabalho duro e trabalho sério. Então, entenda, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você tem curso de extensão que você pode abrir consultório. Nada disso. Qualquer pessoa que tiver um curso de terapeuta, seja ele qual for, pode abrir consultório. Isso é garantido pelo artigo 5º da Constituição. Agora, no nosso caso, a gente dá algo a mais. A gente registra. Por quê? Porque nós estamos construindo e planejando, estamos construindo uma sede, nós estamos com a sede pronta, nós estamos trabalhando para termos nossa universidade, para termos o nosso curso dentro das instituições financeiras, perdão, instituições de psicologia, etc. Então, o nosso trabalho é de muito maior alcance, entende? Por isso que a gente faz isso. A gente traz o MEC para ser nosso parceiro. É isso. Próximo. Ah, tem uma coisa importante, gente. Tem depoimento no canal do YouTube, tá certo? Eu vou tentar acertar, eu acho que é aqui, mas se não for aqui, é aqui. Você se inscreva agora no canal e veja lá os nossos depoimentos. Tem depoimentos de pessoas lá da TRG no nosso canal do YouTube. Eu esqueci de falar isso e o pessoal me lembrou por aqui pelas mensagens, tá certo? Bem, gente, tá terminando o nosso tempo. É, eu queria só falar uma coisa que eu preciso falar sobre o mapa da vida, porque é importante. É o seguinte, o mapa da vida, ele te ajuda a te conscientizar do que está acontecendo. Te ajuda a fazer com que as fichas caiam muito mais. Para que você possa preenchê-lo, o ideal seria que você baixasse o aplicativo. A gente manda o link para você lá, para você baixar o aplicativo Word, tá certo? Mas o mais importante, você não precisa mandar isso para a gente. O que é importante ali é que você preencha e guarde para você. Sabe por quê? Porque a gente encadeou e planejou tudo que está ali. A primeira coisa é que você vai ver que a gente pergunta coisas simples, como, por exemplo, seu nome, identidade, CPF e tal. Mas espera aí, a gente está perguntando seus documentos para quê? Para que você inconscientemente saiba que você é uma individualidade. Segunda coisa, a gente pergunta ali, por exemplo, se tem medo de escuro. Se você, quando era criança, dormia com a luz apagada ou acesa. Mas por quê? É simples. Porque se você dormia com a luz acesa, significa que você tinha medos, que você era uma criança insegura. Se você era uma criança insegura, você sofria desamparo. Provavelmente você tem ansiedade hoje. Faz sentido? E aí você começa a entender onde estão as raízes das coisas. Além disso, a gente vai te fazendo perguntas que, no primeiro momento, você pensa nelas e talvez nem responda porque não lembra. Mas adiante a gente pergunta isso de outra forma. Já te dispara um gatilho e você começa a escrever e começa a vir coisas que você nem imagina. Então, o mapa da vida, ele funciona como um verdadeiro disparador de gatilhos para que você possa utilizar e aprender o máximo nessa formação. Entende? É para isso. Bem, gente, eu só quero falar mais uma coisa no final de tudo. Eu quero dizer o seguinte, e eu queria que você me cobrasse isso. Me cobre. Primeiro, para eu contar a história do Pateta, tá certo? No domingo eu vou contar a história do Pateta. E outra coisa que eu queria que você cobrasse é a promessa que eu vou lhe fazer agora. Por favor, não comenta mais nada no chat,
nos comentários. Para um pouquinho. Só escuta o que eu vou te falar agora. Eu, professor Jair Soares, te prometo, te garanto, que se você fizer a nossa formação, se você cumprir tudo aquilo que a gente pede para você cumprir, eu vou te dar superpoderes. E você vai se tornar um super-herói ou uma super-heroína da sua vida, da vida das pessoas ao seu redor e de muita gente que vai te procurar buscando ajuda e vai encontrar em você os superpoderes que vão mudar a vida deles completamente. E aí sim, você vai entender o que é o sentido lato e gigantesco de ser um super-herói e ser uma super-heroína. Essa é a minha promessa. Perceba, ou eu sou louco, ou eu sou um grande falastrão, ou eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Para prometer algo assim, diante de milhares de pessoas ao vivo, é porque eu sei o que eu estou dizendo. Então, no domingo, a gente vai falar sobre isso, ok? Encerramos aqui nosso Mapa da Vida. Foi um grande prazer estar com você nesse exato momento. Não tinha outro lugar no mundo que eu gostaria de estar mais do que aqui com você. E amanhã a gente continua, porque amanhã, sexta-feira, nós temos a chave mestra para resolver todos os problemas emocionais. E essa aula está preparada. Está lá encadeada todos os tópicos que eu vou falar para você com muito carinho, com muito cuidado. E você vai ter uma compreensão gigantesca. A sua cabeça vai fazer isso, ó, puff, de tudo que você vai entender. Porque amanhã a gente começa a fechar muita coisa que a gente abriu durante as aulas. Ok? Combinado? Aguardo você. Aguardo você às 20 horas na sexta-feira e no domingo para que nós tenhamos a finalização do nosso curso. Um grande abraço. Muito obrigado pelo afeto, pelo carinho. Fique com Deus e nos encontramos amanhã. Até mais.